O padrão ouro, reiniciado, clara a necessidade de um novo arranjo para restabelecer a confiança e facilitar o comércio internacional. Terminada a Segunda Guerra Mundial, ficou clara a necessidade de um novo arranjo para restabelecer a confiança e facilitar o comércio internacional. Voltar a basear tudo no ouro parecia funcionar muito bem nos anos anteriores à guerra. Mas isso não iria funcionar desta vez pela simples razão de que os Estados Unidos agora detinham 3/4 do suprimento mundial de ouro. Como acumulou tanto? Primeiro, em 1933, o presidente Franklin D. Roosevelt emitiu uma ordem proibindo os cidadãos americanos de possuir ouro. Todo o ouro tinha que ser vendido ao governo em troca de dólares de papel. A intenção era aumentar a oferta do Banco Central, e foi o que aconteceu. Outro fator foi que, antes de entrar na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos forneceram aos aliados armas e outros recursos, que eles pagaram com ouro. E porque entrou no conflito mais tarde do que outros países, o esforço de guerra também drenou menos os recursos dos Estados Unidos. Bom como ouro. De fato, o poder dos Estados Unidos no pós-guerra, assim como sua quantidade de reservas de ouro e a confiança geral na força do dólar, significava que o dólar era visto como tão bom quanto o ouro. Assim, em 1944, um novo sistema foi concebido e assinado por 44 países. O novo sistema tinha 3 características definidoras: o dólar recebeu um valor fixo em termos de ouro, a 35 dólares. Todas as outras moedas fixaram sua taxa de câmbio em relação ao dólar. Os países, mas não os indivíduos, podem devolver seus dólares ao Banco Central dos Estados Unidos, chamado Federal Reserve, a qualquer momento e receber a quantidade equivalente em ouro. Isso criou uma base consistente e previsível para os países negociarem uns com os outros, porque tudo ainda era baseado no ouro. Estabeleceu o dólar como uma moeda conveniente e confiável que poderia ser usada para o comércio global. Por exemplo, os proprietários de uma fábrica japonesa que vende produtos para a Grécia podem não querer receber dracmas em troca de mercadorias. Mas eles ficariam felizes em receber dólares, sabendo que poderiam usar esses dólares em outro comércio internacional. Como alternativa, eles poderiam convertê-los de volta em sua moeda local, o iene, a uma taxa de câmbio pré-definida. Cenário: sob esse sistema, as moedas, incluindo a libra, eram efetivamente apoiadas por ouro assim como no passado, mas com o dólar no meio para facilitar. E funcionou, a estabilidade do pós-guerra foi alcançada e o comércio global foi reconstruído. Para que o sistema continuasse funcionando indefinidamente, uma coisa era essencial. Os países precisavam acreditar que sempre poderiam trocar dólares por uma quantia fixa de ouro. Em outras palavras, eles precisavam acreditar que realmente havia ouro suficiente para respaldar os dólares que estavam sendo emitidos. Tudo o que o governo dos Estados Unidos precisava fazer, portanto, era evitar criar milhões de dólares extras sem antes acumular mais ouro para sustentá-lo. Não é pedir muito, no esquema das coisas. Era pedir demais. Mas vamos ser honestos, não completamente inesperado. Como já vimos várias vezes,
quando os líderes recebem o poder de criar dinheiro e todas as consequências negativas se tornam problema de algum futuro líder, muitas vezes é impossível para eles resistir. Sob governos consecutivos, os Estados Unidos executaram programas sociais maciços, travaram uma longa guerra no Vietnã e levaram a Rússia à Lua. Tudo isso exigia dinheiro que o país realmente não tinha, então só poderia ser alcançado com a criação de mais dólares. Quando outros países perceberam o que estava acontecendo, começaram a perder a fé de que seriam capazes de converter seus dólares em ouro no futuro, porque não poderia haver o suficiente. Resultado, muitos países passaram a exercer o direito de devolver seus dólares e exigir ouro. Animação suspensa. A oferta de ouro dos Estados Unidos diminuiu a ponto de algum tipo de ação ser necessária. Assim, em 15 de agosto de 1971, o presidente Nixon anunciou que a conversibilidade do dólar americano em ouro seria temporariamente suspensa. Em outras palavras, temporariamente, 35 dólares deixariam de ser iguais a uma onça de ouro ou qualquer quantidade de ouro. De forma temporária, um dólar americano não seria lastreado por nada e, portanto, o mesmo aconteceria com todas as moedas com sua taxa de câmbio atrelada ao dólar. Essa base temporária já dura 50 anos e continua crescendo. Se questionados, imagino que a maioria das pessoas teria a vaga noção de que algo está valorizando a libra, o dólar ou qualquer outra moeda nacional. Ou porque se lembram de uma época em que houve, ou porque simplesmente parece lógico que deva haver. No entanto, desde aquele dia em 1971, não há sequer a pretensão de que uma moeda seja lastreada por algo tangível. Em princípio, isso significa que não há nada que impeça os governos de criar o máximo que quiserem de sua própria moeda. E naturalmente, como fizeram ao longo da história quando a oportunidade se apresenta, eles o fazem. Mais dinheiro, mais preços sobem. Quando o governo tira proveito de sua capacidade de criar mais de sua própria moeda, o que acontece? Um padrão de 3 etapas com o qual agora estamos muito familiarizados: a quantidade de dinheiro em circulação aumenta. Cada unidade de dinheiro, portanto, passa a valer menos, o que significa que você pode comprar menos com ela. Perde poder de compra. Assim, os preços, quando expressos em libras, dólares ou o que quer que seja, sobem. O passo 1 explica por que a quantidade de dinheiro existente no Reino Unido explodiu no final do século XX e início do século XX e a tal ponto que tudo antes desse ponto é quase invisível, como você pode ver no gráfico a seguir. Dinheiro amplo, M4, no Reino Unido, 1920, expresso em milhões de libras esterlinas. O padrão de 3 etapas também é o motivo pelo qual, como mostra este gráfico de acompanhamento, o poder de compra da libra diminuiu tão acentuadamente, etapa 2 e, portanto, também etapa 3. Poder de compra de 100 libras esterlinas ao longo do tempo, 19672021. E não é só a libra. Como você pode ver abaixo, várias das principais moedas perderam a grande maioria de seu poder de compra desde a década de 1970. Poder de compra de 100 unidades das principais moedas, 19672021.
Dólar americano igual linha contínua preta, dólar australiano igual linha tracejada preta, marco alemão e euro igual linha pontilhada preta, iene japonês igual linha contínua cinza. Nosso novo mundo financeiro. Desde que o presidente Nixon fez esse anúncio em 1971, vivemos em um mundo financeiro completamente novo. E isso não é exagero. Como vimos, houve momentos ao longo da história em que o vínculo entre a moeda emitida pelo governo e um algo subjacente, geralmente ouro, foi enfraquecido ou quebrado. Mas o conceito sempre esteve lá em princípio, pelo menos. Agora, porém, pela primeira vez, a única razão pela qual as principais moedas globais têm valor é porque os governos dizem que sim. Você poderia argumentar que isso não é, em si, uma coisa ruim. Claramente, uma moeda estritamente apoiada por uma quantidade fixa de ouro não é dinâmica o suficiente para lidar com eventos extremos. É por isso que vimos as regras normais serem abandonadas em tempos de guerra. No entanto, você também pode argumentar de forma muito razoável que é apenas a criação de grandes quantias de dinheiro da noite para o dia que torna possível a guerra em grande escala, então seria melhor se os governos fossem mais restritos. A falta de restrições também libera o governo para intervir de forma útil em tempos de paz. Por exemplo, se uma crise econômica causa desemprego generalizado, o governo pode simplesmente criar o dinheiro necessário para fornecer empregos ou bem-estar para evitar que as pessoas caiam na miséria. Portanto, a flexibilidade pode ser positiva, mas também tem a desvantagem de introduzir a natureza humana. Mais dinheiro, mais problemas. Se o dinheiro tivesse sido criado em tempos difíceis e depois destruído ou reembolsado quando as condições melhorassem, isso seria uma coisa. No entanto, desde os primeiros banqueiros até os governos de hoje, vimos que uma vez que o valor do dinheiro é diluído, ele nunca é restabelecido. E desde 1971, quando a última restrição prática à criação de dinheiro foi suspensa, temporariamente, testemunhamos uma quantidade muito maior de criação de dinheiro do que em qualquer outro ponto da história, com um efeito correspondente no poder de compra. Como explico em O Preço do Dinheiro, isso certamente não afeta a todos igualmente. Aqueles mais próximos da fonte do novo dinheiro, ou que têm mais para começar, geralmente se beneficiam, enquanto todos os demais sofrem. Também exploro os eventos dos anos de 2008 e 2020 em detalhes, ambos no mesmo nível de 1971 em termos de como moldaram o mundo financeiro em que vivemos hoje.